comprou uma medida específica de gluten free, de acordo com o que nós passamos para eles. Dá licença, 1 minuto só. Sérgio é um grande amigo e eu vim aqui fazer algo que o Sérgio tem dificuldade, não gostaria que eu fizesse, mas eu me senti impulsionado pelo Espírito para compartilhar com vocês uma breve história. O projeto da TV Terceiro Anjo começou em 2007. E esse projeto foi ganhando vulto. Em 2016, na cidade de Uberlândia, eu conheci o Sérgio, com a equipe dele. Nós trouxemos pela primeira vez no Brasil o pastor Stephen Bohr, que veio fazer para nós uma semana lá na Igreja Central de Uberlândia, e o Sérgio foi com a equipe cobrir esse evento. O tempo passou e 3 anos atrás nós começamos as campais. Quem esteve aqui na primeira campal? Levante a mão. Quem esteve nas 3 campais? Quem está participando pela primeira vez? Eu não sei se você conhece a história do desenvolvimento desse projeto. A TV Terceiro Anjo tem hoje mais de 400 mil seguidores. As pessoas assistem diariamente à grade de programas nos canais do YouTube, enfim, nos canais que funcionam através da internet. Quando houve a mudança na presidência do Brasil, para que o governo atual assumisse, a TV Terceiro Anjo tinha acumulado nos seus cofres o valor de R$1,5 milhão de reais, que era fruto das doações de pessoas interessadas, admiradoras do projeto, do trabalho, durante 6 anos. E quando o novo governo assumiu, havia um receio de que os valores que as ONGs tinham depositados poderiam desaparecer. Então o Sérgio, como resultado de muita oração com a equipe dele, ele disse: nós vamos consumir esse dinheiro não dando para o governo. Nós vamos realizar campais. Nós queremos trazer ao Brasil alguns dos pregadores que aparecem nas nossas programações. Queremos apresentá-los à comunidade de adventistas e de interessados pela igreja e por estas mensagens do Brasil. O objetivo era usar o dinheiro para que ele fosse consumido e não fosse para as mãos do governo. Veio a primeira campal. As reservas eram suficientes. Mas quando chegou ao final da campal, e a equipe do Sérgio fez a contabilidade, imagine, a campal se pagou completamente. E os recursos, R$1,5 milhão de reais, continuavam na conta. No ano seguinte eles disseram: nós vamos fazer uma segunda campal, porque o dinheiro não foi embora. E esse dinheiro nós queremos consumir para que a igreja no Brasil conheça o nosso trabalho um pouco mais e a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. A segunda campal terminou no ano passado. E outra vez o milagre se repetiu. O dinheiro não foi embora, o dinheiro continuava nos cofres. No final da campal do ano passado, o Sérgio, com a equipe dele, foi confrontado com um desafio: abrir um canal na TV aberta para 28 milhões de lares em toda a América Latina. Isso ia custar, e ele imaginou: nós não podemos nem pensar nisso. Mas quando
os preços foram apresentados a ele, ele disse: eu tenho 1,5 milhão. A TV custa R$150 mil por mês. Eu vou pegar o dinheiro que nós temos e vamos dar um salto de fé. E nós teremos recursos para bancar a TV em canal aberto durante 1 ano. Você sabe quantas respostas, quantos chamados a TV em canal aberto apresenta diariamente? Aproximadamente 20 mil contatos a cada 24 horas. A terceira campal chegou, nós não temos o balanço ainda. Mas eu disse que eu vim fazer isso no lugar do Sérgio aqui por uma razão. Eu conversava isso com ele 1 ano atrás. Ele dizia: nós não temos condição. Eu dizia a ele: Sérgio, avance porque os recursos vão surgir. O desafio é que esse grupo, aqueles demais que nos veem pela internet, pela TV de canal aberto nesse momento, não é uma decisão passional, não é isso que nós queremos de você. Não é uma questão de sentimento, você ser influenciado por essas palavras que estão sendo ditas aqui e agora. O objetivo é que, se você entende que esse projeto precisa avançar, para ser mais um braço na pregação do Evangelho ao redor do mundo, para toda a América Latina, que você tome uma decisão séria de auxiliar este projeto mensalmente com algum recurso. Nós precisamos de previsibilidade, nós precisamos de certeza de que a cada mês, ao invés de usarmos as reservas, que seja possível, cotizando essa despesa, reunidos, nós possamos reunir R$150 mil. Eu sou um apaixonado por esse projeto e tenho, na medida do possível, tentado cooperar, mas não consigo fazer só. Então, ao longo dessa campal, aqueles que estiverem dispostos a um compromisso mensal, por pequeno que seja, juntos nós podemos mais, juntos nós podemos tudo. E, guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Senhor, diz a palavra que nós somos mais do que vencedores. A história desse mundo está chegando ao fim. Nós não levaremos dinheiro para a Nova Jerusalém. Nós precisamos anunciar o Evangelho aqui e agora. Porque, como disse o pastor Jonathan, chegou a hora. E aqueles que assim desejarem fazer, ele vai mandar para vocês um link. E você se compromete com um cartão de crédito, como eu fiz, para 12 parcelas. Para nós resolvermos o problema de 2026, sem esgotarmos os recursos que estão no caixa da TV Terceiro Anjo. Deus abençoe a sua decisão. Deus abençoe o seu ministério, o ministério da sua família, da sua equipe. Eu sei que o Evangelho tem avançado. E isso se deve muito ao trabalho que vocês estão fazendo também. Deus nos ajude a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Como é bom poder estar aqui com vocês. Nós somos o Ministério Hebron. Hebron significa aliança. Nós somos aqui da região de Hortolândia. Samuel Cavalcante, nosso tenor. Rodolfo Augusto, tenor. Leandro Faria, nosso barítono. E Laurence, nosso baixo. Vamos cantar uma música agora que era bem tradicional em nossa igreja há um bom tempo atrás, que eram os famosos Negro Spiritual. Nós vamos cantar uma música bem conhecida, mas que no original fala assim: naquela manhã, na hora da chamada, Senhor, procure por mim, eu estarei lá. Lá eu conhecerei a minha mãe, lá eu conhecerei o meu pai, lá eu verei o meu Jesus e lá eu não encontrarei mais o sofrimento.
naquela manhã, na hora da chamada, Senhor, procure por mim, eu estarei lá. I'll be there in the morning. I'll be there in the morning. Look for me in the morning. When the general is called, yes, I will be there. When the general is called, yes, I will be there. Gonna meet my mother there, yes, I will be there. Gonna meet my father there, yes, I'll be there. I'll be there in the morning. I'll be there in the morning. I'll be there, look for me in the morning. I'll be when the tender roll is cold. Yes, I'll be there when the tender roll is cold. Yes, I will be there. Gonna meet my Jesus there. Yes, I'll be there. Gonna meet my Jesus there. Yes, I'll be there. Gonna meet no sorrow there. Yes, I'll be there. Gonna meet no sorrow there. Yes, I'll be there. I'll be there in the morning. I'll be there in the morning. I'll be there, look for me in the morning. I'll be when the tender roll is cold. Yes, I'll be there when the tender roll is cold. Yes, I will be there. I'll be there. I'll be there. I'll be there. I'll be there. Chance de recomeço, vida, perdão e cura. Eu só preciso escolher entre aceitar ou negar. Hoje, agora, sem hesitar, eu me entrego em teu altar.
Bom dia. Good morning. Feliz sábado. Happy Sabbath. That's all the Portuguese I got. Esse é So, todo o português que eu tenho. how many of you guys are excited to be in the house of God Quantos de today? vocês estão felizes por estarem na casa de Deus? Amen. Amém? It is wonderful to see so many people from all over the world getting together to worship Jesus. É incrível ver tantas pessoas de vários lugares do mundo adorar a Deus juntos. Can you say amen? Pode dizer amém? It is also important to note that Brazil may become a place where people can always find the word of God being preached. Também é muito comum saber que o Brasil é um lugar que você sempre pode encontrar pessoas ou que a palavra de Deus pode ser pregada. It is one of the fastest growing countries within our denomination. Na nossa igreja é um dos países que mais cresce. And that means that the Spirit of God is moving in your country. E isso quer dizer que o Espírito de Deus está trabalhando aqui nesse país. That souls are seeking Jesus and Jesus is finding them. E as pessoas estão buscando a Jesus e Jesus as está encontrando. Now, I bring you greetings from North Carolina, United States. Eu estou trazendo aqui saudações da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. And I have the privilege of being able to come out with my wife and my 4 children. E eu fui privilegiado dessa vez por trazer aqui a minha esposa e meus filhos. God is good, amen? Deus é bom, amém? Any man knows you never preach as good unless your wife is in the audience. Todo homem sabe que nenhum homem prega tão bem se a sua esposa não está na plateia. She's heard all your sermons, so it better be good. Ela já ouviu todos os seus sermões, é melhor que seja bom mesmo. Today, I've entitled my message, All Kinds of Stubborn. Hoje eu intitulei a mensagem Todos os tipos de teimosia. Let us pray. Vamos orar. Mighty God, Deus poderoso, everlasting Father, Pai da eternidade, it is your time. é a sua hora. We are not interested in the words of a man, Nós não estamos interessados em palavras de homens, but our desire is to hear the word of God. mas o nosso desejo é ouvir a palavra de Deus. May the sweet, sweet Spirit of Jesus Que o doce, doce Espírito de Jesus, rest upon us this morning as we worship, que esteja sobre nós à medida que adoramos, impressing upon our hearts the truth as it is in Christ, impressionando a verdade como está em Cristo no nosso coração, and helping us prepare for His soon coming, e nos ajude a preparar para a sua breve vinda, for we are almost home. porque já estamos quase no lar. Use us this morning. Usa-nos, Senhor, nesta manhã. Speak through us Fale através de nós and speak to us, e fale a nós. that Jesus may be high and lifted up, Que Jesus possa ser exaltado, that all men and women and children may be drawn to Him. para que todos, homens, mulheres e crianças, possam ser atraídos a Ele. This is our prayer, Essa é a nossa oração. and we trust that you will help this to be our experience. E confiamos que essa será a nossa experiência, For we offer this prayer from our hearts. pois oferecemos esta oração do nosso coração. Let all of God's people say, Que todo o povo de Deus diga Amen. amém. All kinds of stubborn. Todo tipo de teimosia. Next slide. Próximo. Years ago, when I was in college, Muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, I had a good friend named Joshua. eu tinha um excelente amigo meu chamado Joshua. And Joshua was in a relationship pretty much the entire time we were in college. E Joshua ele estava num relacionamento há praticamente todo o tempo que estávamos lá na faculdade. And one day I saw him in school, E um dia eu o vi lá na escola and he looked extremely terrified. e ele parecia assim assustado. And I said, "Hey, is everything okay?" E eu falei, e aí, tá tudo bem? And he said, "Well, I'm a little bit nervous because I just broke up with my girlfriend." Então ele disse, cara, eu tô um pouco nervoso porque eu terminei com a minha namorada. I said, "Wow, you guys have been together for 2 years. What happened?" E eu falei, rapaz, vocês estavam juntos por 2 anos, o que aconteceu? I'm sure you guys could work it out. Eu tenho certeza que vocês podem trabalhar isso. So then he said, last night, E aí ele disse, na noite passada, him and his wife, his girlfriend, were having a conversation. ele estava tendo uma conversa com a namorada dele.
he felt like he needed some space, Ele sentiu que ele precisava um pouco de espaço, and he wanted to break it off. e ele queria terminar. And as they were talking, E aí, quando estavam conversando, he started the same way a scared boyfriend would. ele começou assim, do jeito que um namorado assustado faz. He said, "Hey, I'm a little bit concerned." Olha, eu estou um pouquinho preocupado. And she said, "About what?" E aí ela disse, preocupado com o quê? He said, I feel like we need some space. Eu sinto que a gente precisa um pouco de espaço. Let that be a lesson to any young lady here. Que essa possa ser uma lição para todas as jovens aqui. That is a clear sign that this young man is not serious about the relationship. Esse é um sinal evidente de que esse rapaz não está levando a relação a sério. And then she said, "Are you trying to break up with me?" E aí ela disse, você está tentando terminar comigo? He says, "Well, not necessarily." Aí ele diz assim, bem, não necessariamente. And she went to the kitchen and she grabbed a knife. E aí ela foi para a cozinha e pegou uma faca. She said, "Because it sounds like you're trying to break up with me." Porque parece que você está tentando terminar comigo. Now, you thought Brazilian women were crazy. American women are crazy too. Bom, você pensou que as mulheres brasileiras eram malucas, mas as americanas também são. So she pulls out the knife. Então ela pega a faca. She says, "Are you trying to break up with me?" Você está tentando terminar comigo? Like a smart young man he was. Como um rapaz bem esperto que ele era, He said, "Absolutely not. ele disse, absolutamente não. This is a clear misunderstanding." A gente está tendo aqui uma falta de comunicação aqui, And she says, "Oh, because it really sounded like you were trying to break up with me." porque realmente parecia que você estava tentando terminar comigo. But then he confided in me. He said, "Sebastian, I only said that so I could escape with my life." E aí ele confessou para mim, Sebastian, eu só disse aquilo porque eu estava tentando escapar. And the next So- morning is when I saw him. E no dia seguinte, quando eu vi, Now, I understood why he felt he couldn't really work it out. aí então eu entendi por que ele não estava conseguindo trabalhar o relacionamento. And in my mind, the relationship was over. E na minha mente, o relacionamento estava acabado. But 2 weeks later, Mas 2 semanas depois, people are all kinds of stubborn. as pessoas são todo tipo de teimosos. I saw him walking with her on the university campus, Eu os vi ambos caminhando juntos lá no campus, as if they were together. como se eles estivessem juntos. And I said, "Hey, what's going on?" E aí eu disse, e aí, tudo bem? O que está acontecendo? He said, "Hey, we worked it out." E aí ele disse, a gente conseguiu fazer funcionar. I said, "You worked it out, Você fez funcionar? but she threatened you with a knife." Mas ela te ameaçou com uma faca. And then I got closer E aí eu cheguei mais perto, and I whispered, e aí eu sussurrei, "Are you okay? tá tudo bem com você? Do you need some help? Você precisa de alguma ajuda? You can just show me a signal Você pode me dar um sinal, and I can get you help." e eu vou te ajudar. And he pushed me away. He said, "No, I'm fine. I'm fine." E aí ele me empurrou, falou, não, tá tudo bem, eu tô bem. And they walked on E aí continuei and they caminhando, were together until we graduated. e eles continuaram juntos até a gente se formar. Now, I don't know if he's still alive today. Olha, eu não sei se ele ainda está vivo hoje. I'd have to do some research. Eu vou ter que fazer uma pesquisa. But it shows you Mas isso te mostra that even though the relationship was clearly toxic, que, evidentemente, mesmo que o relacionamento era tóxico, it was unhealthy, era insalubre, it was unsafe. não era seguro. Can we all agree? Amen? Podemos concordar com isso? Amém? Amen. Amém? If your boyfriend or your girlfriend pulls out a knife, that is not a God-blessed relationship. Se o seu namorado ou namorada pega uma faca, esse não é um relacionamento abençoado. Can you say amen? Amém? But some of us Mas alguns de nós are all kinds of stubborn. somos todo tipo ali de teimosos. We will stay in a relationship Nós permanecemos no relacionamento, like my friend Josh, assim como o meu amigo Josh, that is clearly unsafe and unhealthy for us. que claramente não é saudável e nem bom para nós. And this is the definition of stubbornness. E essa é uma definição de teimosia. Next slide. Próximo. The Bible says A Bíblia diz, in the Gospel of Luke, chapter 15. no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, If you have your Bibles, you can turn there with me if you like. se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia também comigo.
The Bible says that the Pharisees come to Jesus Diz que os fariseus, eles iam até Jesus and they have a complaint. e eles reclamavam. They observed something they were concerned about. Eles estavam observando algo que eles estavam preocupados. Now, I find it amazing that anyone has anything to complain about Jesus. Eu acho isso impressionante que alguém tenha algo para reclamar de Jesus. Wouldn't you? Você também não ficaria? But these individuals were so critical. Mas essas pessoas eram tão críticas. They are great at watching for any imperfection Eles eram excelentes para observar qualquer imperfeição, that they found fault with Jesus himself. que eles até encontraram erro, falhas no próprio Jesus. And here was their complaint. E aqui está a reclamação deles. This man receives sinners Esse homem recebe pecadores and eats with them. e come com eles. When I read that, Quando eu li isso, I said, this is your complaint? essa é a sua reclamação? Because if that's your complaint, Porque se essa é a sua reclamação, then that's my joy. essa é a minha alegria. Can you say amen? Você pode dizer amém? Because I was a sinner Porque eu era um pecador and Jesus received me. e Jesus me recebeu. And I'm glad E eu estou feliz that this man receives sinners. que esse homem recebe pecadores. Can you say amen? Amém? But they had a complaint. Mas eles tinham essa reclamação. They say, my problem with Jesus Meu problema com Jesus, diziam eles, is that he receives sinners. é que eles recebem pecadores. Now, to eat with someone, Olha, comer com alguém it wasn't just about having a meal together. não era, naquela época, a respeito de só comer juntos. This is Bible language for us having a covenant with God. Essa é uma linguagem bíblica que significa ter um relacionamento ali, uma aliança com Deus. So it wasn't just, oh, they're having a meal, but he's entering into a committed relationship with them. Não é assim, só ter uma refeição juntos. Isso significa que eles estavam entrando num relacionamento comprometido. So in the Pharisees' mind, Na mente dos fariseus, Jesus was my friend Josh, Jesus era o meu amigo Josh. and the sinner was his girlfriend. E o pecador era sua namorada. Unhealthy relationship. Um relacionamento insalubre. Why would you associate with this person? Por que você vai se associar com essa pessoa? But the truth is, brothers and sisters, Mas a verdade é, irmãos e irmãs, that there was something deeper going on. que havia algo mais profundo ali acontecendo. Next slide. Próximo. When we read Luke chapter 15, Quando nós lemos Lucas, no capítulo 15, we always assume that these are 3 parables. nós sempre ali deduzimos que são 3 parábolas. But the Bible says in response to the Pharisees, Mas a Bíblia diz, em resposta aos fariseus, Jesus tells a parable. Jesus então diz uma parábola. In the original language, in the Greek, No grego, no original, it means one parable está querendo dizer uma palavra, uma that has parábola, 3 different scenes in the parable. que tem 3 diferentes cenários, cenas. And what you notice is E o que você percebe quando você observa, that the ratio of people who are lost continues to increase. que a proporção das pessoas que estão sendo perdidas aumenta. So for those of you who are very good in math, Para aqueles que são muito bons em matemática de vocês, in the first parable, na primeira parábola, 1% is lost. 1% está perdido. 1 out of 100. 1 de 100. And all of heaven rejoices. E todo o céu se regozija. In the second part of the parable, Na segunda parte da parábola, 10% is lost. 10% são perdidos. 1 out of 10. 1 de 10. And all of heaven rejoices. E todo o céu se regozija. And in the third part of the parable, E na terceira parte da parábola, 1 out of 2, 1 de 2. 50% is lost. 50% perdido. And there is rejoicing E tem alegria over 1. por 1. You know what that teaches us? Você sabe o que isso nos ensina? It doesn't matter how many there are in total. Não importa o total, quantos são. If there is one missing, Se tiver um perdido, God will go after them. Deus vai atrás desse. Amen. Amém? You may think, who am I? Você pode pensar, quem sou eu? I'm only one Eu sou só um of 8 billion. de 8 bilhões. But if you are lost this morning, Mas se você está perdido nessa manhã, the shepherd is looking for you.
o pastor está You buscando may você. think that you are only 1 out of 10, Você pode pensar, eu sou só 1 de 10, but you still have 9. mas ainda tem 9. You still have 99%. Você ainda tem 99%. Why care about this one? Por que se preocupar com esse único 1? Because this is the love of God. Porque esse é o amor de Deus. What if it's 2? E se forem 2? Notice he doesn't have 1 son and 1 daughter. Percebe que ele não tem um filho e uma filha? He has 2 sons. Ele tem 2 filhos. So if you lose 1 son, Se você perde um filho, at least you have another. pelo menos você tem outro. But God doesn't do that. Mas Deus não trabalha assim. And the greater the percentage, Mas quanto maior é a porcentagem, the more extravagant is the celebration when they return. quanto mais extravagante é a celebração quando ele retorna. So here's the last point before we go forward. Essa é a última observação antes de prosseguir. 1% 1% in the heart of God no coração de Deus is like losing 50%. é o mesmo que perder 50%. 1 gets the same energy, Tem a mesma energia, the same pursuit a mesma busca, as 50%. igual que 50%. Because this is the love of God Porque esse é o amor de Deus, that the Pharisees did not understand. que os fariseus não conseguiam compreender. And you know what that tells me? E você sabe que isso nos diz, You know what that tells you? sabe que isso diz a você, That it is not just humanity that is all kinds of stubborn, que não é apenas a humanidade que todo tipo de teimosia, but Jesus is also all kinds of stubborn. mas Jesus também é todo tipo de teimosia. Now, next slide. Próximo. Notice, these are the 4 types of people who are lost in this parable. Preste atenção que aqui representa todos os tipos daqueles que estão perdidos na parábola. So first we have the sheep Primeiro nós temos a ovelha, who is lost and wandering. que está perdida, vagueando. There's someone this morning who is a sheep, Tem alguém nesta manhã que é uma ovelha, who drifted from God without even realizing it. que se desviou e afastou de Deus sem mesmo perceber. They were unaware of their direction. Não estava prestando atenção no caminho que você estava indo. They couldn't see, they couldn't predict where their life was leading them. Não estava percebendo, não podia prever onde a sua vida estava levando. And they are perishing E eles estão se perdendo, morrendo, through a lack of attention. por falta de atenção. Not because they want to be lost. Não porque querem estar perdidos. Not because they hate God. Não porque odeiam a Deus. But because they've lost their way. Mas porque perderam o caminho. And these know that they're lost. E eles sabem que estão perdidos. But they don't know how to get back. Mas eles não sabem como retornar. In their minds, Na mente deles, they are nowhere near any closer to getting home. eles não estão nem próximo ali de estar de volta ao lar. The coin, A moeda, this one is lost in silence. esse aqui está perdido em silêncio. Unlike the sheep, Diferente da ovelha, the sheep can make a sound to call for help. a ovelha pode parecer ali que ela está buscando ajuda. But this coin, Mas essa moeda it doesn't even know that it's lost. nem sequer sabe que está perdida. And there are coins here this morning. E tem moedas aqui nessa manhã. People in this auditorium, Pessoas aqui nesse auditório, in the house, em casa, disconnected from God, desconectado de Deus, and don't even know it. nem sequer sabe. Don't even know that they're lost. Não sabe que estão perdidos. Not by choice, Não é por escolha, but simply by the circumstances of their life. mas simplesmente pela circunstância da sua vida. Someone who grew up in a home where their parents didn't want them. Alguém que cresceu num lar que os pais o rejeitaram. Who grew up in a home full of abuse and neglect. Talvez cresceu num lar com abuso, negligência. And they say, if my earthly father or mother could not love me, E se eles podem pensar, se os meus pais terrenais não foram capazes de me amar, how could God love me? como que Deus vai me amar? How can I believe in a heavenly father? Como posso eu crer num Pai Celestial? What happened to you was not your fault. O que aconteceu com você não é culpa sua, não foi culpa The sua. circumstances of living in a sinful world. São as circunstâncias de viver num mundo de pecado. And we may be lost like the coin, Podemos estar perdidos como a moeda,
disconnected from God, desconectados de Deus and we don't even know. e nem percebemos. Then we go to what we call the prodigal son. E aí a gente vai para aquele que nós chamamos do filho pródigo. He knew the father. Ele conhecia o pai, He was in the house, ele estava em casa, and he left anyway. mas ele saiu mesmo assim. He chose to walk away from God. Ele escolheu caminhar longe de Deus. He was perishing because of his own decision. Ele estava morrendo por causa da sua própria decisão. And there are prodigal sons and daughters here this morning. E existem filhos e filhas pródigos aqui hoje, nesta manhã. You have consciously chose to run away from Jesus. Você conscientemente escolheu fugir de Deus. You believe the religion of Christianity to be something that just isn't for you. Você talvez acreditava que a religião, o cristianismo, não era algo para você. Or maybe you also believe Ou talvez você também acredita that while I am a child, que enquanto, mesmo sendo um filho, I have to listen to my parents and come to Terceiro Anjo. eu tenho que obedecer meus pais e ir para a igreja. But when I become 18, Mas quando eu tiver 18, when I become an adult, quando eu me tornar adulto, I'm going to go and rebel against God and go my own way. eu vou sair, me rebelar contra Deus e seguir o meu próprio caminho. But praise God, Mas louvado seja Deus, this one comes back. esse aqui, ele retorna. He is found. Ele é encontrado. But then we come to the fourth part of the parable, Mas então chegamos na quarta parte da parábola. the older brother. O irmão mais velho. He never left the property, Ele nunca deixou sequer a propriedade. but he was standing outside the celebration, Mas ele estava fora ali da festa, do banquete, refusing to come inside. se recusando a entrar. And this one is the most dangerous of all. E esse aqui é o mais perigoso de todos. And we have some of those here this morning Temos alguns aqui nesta manhã who are leading ministries, que talvez são líderes de ministérios, active in the Father's service, ativos no serviço do Pai, and believe that they are self-righteous e acredita que têm justiça, uma justiça própria, because they obey all the rules, porque eles obedecem todas as regras, because they follow everything that it says, porque eles seguem tudo o que está escrito, like this older brother. assim como esse irmão mais velho. But like the Pharisees in the beginning, Mas assim como os fariseus lá no começo, they have a criticism of Jesus. eles têm uma crítica para com Jesus. This man receives sinners. Esse homem recebe pecadores. Next slide. Próximo. Let's define the word stubborn. Vamos definir aqui a palavra teimosia. This is the Oxford American Dictionary definition. Esse é o dicionário americano Oxford. It says having or showing a dogged determination not to change one's attitude, position, or course of action, especially in spite of good reasons to do so. Na definição em inglês diz ter ou demonstrar uma determinação obstinada de não mudar uma atitude, posição ou um curso de ação, especialmente quando existem boas razões para fazer. This underscores every person who is lost, Isso aqui é every person who is lost in the Isso aqui parable. representa todas aquelas que estão perdidas. There's a resistance to change. Existe uma resistência à mudança, Even though there's compelling reasons mesmo que haja razões evidentes to change. para a mudança, para mudar. But for three of them, there's hope. Mas para 3 deles existem esperança. But the fourth one is the most dangerous. Mas o quarto é o mais perigoso. Next slide. Próximo. So let's talk about the lost sheep a little bit. Vamos falar um pouco aqui da ovelha perdida. And I want to see if you, as the church, can see the pattern that Jesus is building. Mas eu quero que você perceba se você consegue ver o padrão aqui na igreja. So notice, in the lost sheep, Perceba que na parábola no caso da ovelha perdida, this sheep is not lost because it was defiant. a ovelha não está perdida porque ela foi rebelde.
It just accidentally wandered away. Ela acidentalmente se perdeu no caminho. It didn't know that it was in a dangerous situation. Ela não percebeu que estava numa situação perigosa. Now, why is that? Mas por que isso? Because sheep have certain attributes that are important. Porque ovelhas têm alguns atributos que são importantes. The first one is that sheep are short-sighted. O primeiro é que a ovelha ela tem uma visão curta. They can only see immediately in front of them. Ela só consegue ver aquilo que está imediatamente ali na sua frente. Does anyone here have bad eyesight? Alguém aqui tem problema de vista? You need glasses. Você precisa usar óculos? Let me see. Deixa eu ver as mãos. Okay, so you are with me Então vocês estão me entendendo. and my wife. E minha esposa. See, the reason why she married me is because she forgot to bring her glasses that day. Então, tá vendo? A razão por que ela casou comigo é que ela esqueceu os óculos naquele dia. Because she really can't see. Porque realmente ela não consegue enxergar. But this is the sheep. Ver. Mas esse é o caso da ovelha. It can't see. Ela não consegue ver. So if it's wandering off, it doesn't even know. Se ela está vagueando ali distante, ela nem consegue perceber. And those of you who have bad eyesight, E aqueles de vocês que têm problema de vista, de visão, does your vision get better or worse when it gets dark? sua visão, ela melhora ou piora quando está escuro? Which one? Qual? It gets worse, right? Se piora, né? So as the sheep is wandering away À medida que a ovelha ela se desvia do and it's caminho starting to get darker, e começa a ficar mais escuro, their vision gets even worse a visão delas piora and they are more vulnerable e são mais ainda vulneráveis than when there was light. de que quando está de dia. But the Bible says Mas a Bíblia diz that the shepherd, que o pastor, who's a good shepherd, que é um bom pastor, he goes after the one sheep que ele vai atrás dessa única ovelha and he searches for it e ele procura ela until he finds it. até que ele encontra. But this highlights the fact that it's not just people that are all kinds of stubborn. Mas isso ressalta que não é só todo tipo de pessoa que é teimoso ou teimosa. Jesus is also all kinds of stubborn. Jesus também é todo tipo de teimoso. Jesus also has a determination Jesus também tem uma determinação to not change his mind, para não mudar de pensamento, de ideia, to not change his love, para não mudar o seu amor and to seek that which is lost e procurar aquele que está perdido until it is found. até que seja encontrado. And finally, when he finds it, E finalmente, quando o encontra, he picks up the sheep. ele pega ela no colo, He doesn't point at the sheep. ele não aponta para a ovelha. What were you thinking? O que você estava pensando? Why did you wander away? Por que você sumiu, fugiu? And you know what? E sabe o quê? You're going to walk back the whole way. Ó, você vai caminhar o caminho inteiro de volta. I'm so glad that Jesus is not like that. Can you say amen? Eu estou tão feliz, eu sou muito agradecido que Jesus não é como dessa forma. Amém? But some of us believe that he is. Mas alguns de nós acreditam que ele é assim. We think that when we make a mistake, A gente pensa que quando a gente comete um erro then we feel guilt e a gente sente culpa and shame for our mistake, e vergonha pelos nossos erros, that Jesus is running over to us que Jesus está ali and sobre he's nós pointing his divine finger. e está apontando o seu dedo divino. Sebastian, what were you thinking? Sebastian, o que você estava pensando? And if you want to come back, Se você quiser retornar, you're going to have to walk back você vai ter que caminhar de volta, with all your wounds com todas as suas feridas, and all your fear com todos os seus medos, and your trembling e você tremendo, and your limited vision. e sua visão limitada. Find your way back. Encontra seu caminho de volta. But that's not the Jesus of Scripture. Mas esse não é o Jesus das Escrituras. No, 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 no. Não, 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 não. The Jesus of the Word of God Jesus, o Jesus da palavra de Deus, is a Jesus that when he finds that which is lost, é o Jesus que quando encontra aquele que estava perdido, he has tears in his eyes. ele tem lágrimas nos olhos. Tears for two reasons. Lágrimas por duas razões. The first one is because he sees the wounds that his sheep has suffered. Primeiro porque ele vê as feridas que a ovelha sofreu. He sees the sheep trembling in coldness and fear. Ele vê a ovelha tremendo de medo e frio. But the second reason for his tears Mas a segunda razão para suas lágrimas is because he's found his lost sheep. é porque ele encontrou a ovelha perdida. And the Word of God says E a palavra de Deus diz, he picks up the sheep ele pega ela e ergue
puts it on his shoulder, coloca nos seus ombros and he starts rejoicing. e ele começa a se alegrar. Before he even brings the sheep back, Antes mesmo de trazer a ovelha de volta. the Bible says he starts rejoicing, just him and the sheep. A Bíblia diz que ele já começa a se regozijar, ele e a ovelha. The sheep is wounded. A ovelha está ferida. The sheep is trembling in fear and cold, Ela está tremendo, com medo, com frio. but he's rejoicing, Mas ele está se alegrando. and he's not even back home yet. E ele nem sequer já está de volta em casa. Amen. Amém. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, you may feel guilt right now. você pode estar com culpa nesse momento. You may have shame right now. Nesse momento você pode estar sentindo But that is vergonha. a sign that the shepherd has found you. Mas esse é um sinal de que o pastor está te encontrando. That is a sign that he's there with tears saying, I see your wounds. Esse é um sinal que ele está ali com você, com lágrimas, dizendo: eu vejo as suas feridas. I see what you suffered. Eu vejo o que você sofreu. I know you're afraid. Eu sei que você está com medo. I know you're thinking, I don't know the way back. Eu sei que você está pensando: eu não sei o caminho de volta. And that's okay. Mas está tudo bem. I'm rejoicing right now Eu estou me alegrando nesse momento, because I found you. porque eu te encontrei. And in order to get back, E para poder retornar, you don't have to walk. você não tem que caminhar, You don't have to crawl. você não tem que engatinhar. I'm going to put you on my shoulder. Eu vou te colocar nos meus ombros. Your strength will be my strength. Sua força será minha força. Every move I make Cada movimento que eu faço is bringing you closer back to home. vai te trazer de volta mais perto do lar. Can you say amen? Amém? I rejoice that we have a shepherd in Jesus like this. Eu me alegro que temos um Jesus, um pastor como esse. For Jesus to not receive sinners Jesus não recebeu pecadores. is like a shepherd not accepting his lost sheep. Não é como um pastor. Say it again. Not a shepherd not accepting his lost sheep. Não é um pastor não aceitando sua ovelha perdida. Can you imagine? Você pode imaginar. The shepherd left the 99, Ele deixou as 99, traveled all the way to find the sheep. viajou todo o percurso para encontrar a ovelha perdida. And when he got there, E quando ele chegou lá, he said, Oh, ele disse: I see. tô vendo, You're lost. você está perdida. I see where you are. Eu vi, eu sei porque você está. I'll go back to the 99 now. Eu vou voltar agora para as 99, eu já te encontrei. You're probably going to be eaten by a wolf, Provavelmente seria comido por um lobo, or a lion, ou um leão, or a bear, ou um urso. but at least I know where you are. Mas eu sei pelo menos onde você está. See you later. Te vejo depois. Is that Jesus? Esse é Jesus? Yes or no? Sim ou não? That's right, it's not Jesus. Exatamente, não é Jesus. But some of us believe it. Mas alguns de nós acreditam sim. Jesus did not leave all of heaven Jesus, ele não deixou todo o céu to come here to find his lost world. para chegar e encontrar esse mundo perdido. Just one. Só um. There are 400 billion galaxies. Tem 400 bilhões de galáxias. One world. Um mundo. Less than 1%. Menos de 1%. Less than 1% of 1%. Menos de 1% de 1%. And he came. Mas ele veio. And you think he's going to come here Mas você acha que ele vai vir aqui and not put us on his shoulders? e não nos colocar nos seus ombros? Not carry us back home? Não nos carregar de volta para casa? And make sure we make it home? E se assegurar de que a gente vai chegar em casa? But the moment he finds us, Mas no momento que ele nos encontra, he starts rejoicing. ele já começa a se alegrar. But the shepherd's not done. Mas o pastor ainda não terminou. When he gets back, Quando ele chega lá de volta, he calls all of his friends. ele chama todos os seus amigos. How many friends does Jesus have? Quantos amigos Jesus tem? How many worlds does Jesus have? Quantos mundos você acha que Jesus tem? How many angels does Jesus have? Quantos anjos Jesus tem? He calls them all. Ele chama todos. And he says, rejoice with me. E ele diz: alegrai-vos comigo. He was already rejoicing. Ele já estava se alegrando. Now he wants to increase the celebration. Mas ele quer aumentar a festa, a celebração. My sheep that was lost A minha ovelha que estava perdida, is now found. agora foi encontrada. And why? E por quê? Because of one sinner who repents. Porque um pecador que se arrepende. So I want you to follow this. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. The sheep's experience A experiência da ovelha is a description
É uma descrição of what it means to repent. do que significa se arrepender. So what did the sheep do? O que a ovelha faz? Did the sheep walk itself back? A ovelha caminhou sozinha de volta? Yes or no? Sim ou não? Did the sheep find the shepherd? A ovelha encontrou o pastor? Sim. Não. Many of us have a religion Muitos de nós temos uma religião that teaches the sheep is supposed to find the shepherd. que ensina que a ovelha deve encontrar o pastor. We have a religion Temos uma religião that believes that repentance means I have to do. que diz que eu tenho que fazer. But here in the Word of God, Mas aqui na palavra de Deus, Jesus pulls back the curtain Jesus ele abre a cortina and he says, e ele diz: a sinner repenting um pecador arrependido is the same as a shepherd finding the sheep, é o mesmo que um pastor encontrando a putting ovelha, the sheep on his shoulder colocar ela nos seus ombros and bringing it home. e trazer de volta para casa. All the sheep had to do Tudo que a ovelha teve que fazer was to let the shepherd carry it. foi simplesmente deixar que o pastor a carregasse. I'm so glad that I have good news today. Tão feliz eu estou porque tem uma boa notícia hoje. To some sheep among us Algumas ovelhas entre nós who have drifted away from the Savior. que se afastaram do Salvador, You don't know how you got to where you are. não sabiam como você chegou aonde você chegou. Maybe when you became a mother Talvez quando se tornou mãe and you had children ou teve filhos and you were so busy being a mom e você estava tão ocupada sendo mãe that you had no time to be a Christian, que você não teve tempo de ser cristão, no time to pray, não teve tempo de orar, no time to open the Word of God, sem tempo para abrir a palavra de Deus, no time to commune with your Savior. sem tempo para se comunicar com seu Salvador. And over time, E durante um período de tempo, you drifted away from the Lord. você se desviou, se afastou do Senhor. But the good news this morning, Mas a boa notícia essa manhã, when you feel that guilt, que quando você sentir essa culpa, when you know I am lost, I'm not walking with the Lord, quando você perceber, eu estou perdida, não estou andando com o Senhor, that is evidence Deus ele tem evidências the shepherd has found you. que o pastor te encontrou. All he needs you to do Tudo o que ele quer que você faça is let him pick you up and put you on his divine shoulders. é permitir que ele te carregue e coloque sobre seus ombros. Can you say amen? Amém? Don't you love Jesus? Você não ama Jesus? Don't you love God? Você não ama Deus? This is the God we worship this morning. Esse é o Deus que adoramos nessa manhã. Next slide. I have to keep going. Próximo, eu tenho que correr aqui. So we go to the lost coin. Chegamos na ovelha perdida, na moeda perdida. Now it's not a man, it's a woman. Agora não é um homem, é uma mulher. 10 coins. 10 moedas. And all of a sudden, E de repente, one is missing. uma moeda sumiu. Now, unlike the sheep, Diferente da ovelha, the coin can't cry out. a moeda não pode chamar por ajuda. It is hidden somewhere in a dark house. Está escondida em algum lugar numa casa escura. The Bible says A Bíblia diz that the woman, when she realizes the coin is lost, quando essa mulher percebe que a moeda está perdida, she lights a lamp, ela liga ali uma candeia, she sweeps the house. ela varre a casa. This is her way of saying, Essa é a sua maneira de dizer: I'm going to turn my house upside down. eu vou virar minha casa de cabeça para baixo. I'm going to remove every obstacle Eu vou mover todos os obstáculos to find a coin para encontrar a moeda that isn't even looking for me. que nem sequer está me buscando. I don't know about you, Eu não sei sobre você, but I know people in my life who always lose things. mas eu conheço pessoas na minha vida que sempre perdem coisas. Do you know people like that? Você conhece pessoas desse jeito? Their keys are always missing. As chaves estão sempre perdidas, They can never find their phone. não conseguem nunca encontrar seu telefone. It'll probably happen while we're here at the conference. Talvez até aconteceu aqui enquanto estamos aqui hoje. They'll make an announcement from up front. Provavelmente vão fazer um anúncio aqui na We frente. found a phone. Encontramos um telefone, We found some keys. achamos umas chaves. If these are yours, please come to the side of the Se stage. são suas, por favor, venha aqui ao lado da plataforma. And the crazy thing is, E a coisa interessante é
you are more passionate about finding the keys Você está mais apaixonado, preocupado em achar sua chave, than the keys are passionate about finding you. do que a chave está preocupada em encontrar você. Oh, but there's the Savior again. Aí vem o Salvador de novo. There's some soul Tem alguma alma that is a lost coin. que é uma moeda perdida. Doesn't even know Nem sequer sabe that it's lost. que está perdida. It is as dead to God as keys are dead to a driver. Está como morta para Deus, como uma chave está morta para o dono. But the Savior is more passionate about finding you than you are about finding Him. Mas o Salvador está mais interessado, apaixonado por te encontrar do que você a Ele. You're not even interested in Him. Você nem sequer está interessado nele. And this is how thoroughly He wants to find you. E isso é o tão completo que Ele quer te encontrar. And you may be thinking, E você pode estar pensando, what's going on in my life? o que está acontecendo na minha vida? Why all these problems? Por que todos esses problemas? Because God is removing all the obstacles. Porque Deus está removendo todos os obstáculos. He's sweeping the house. Ele está varrendo a casa. He's lighting the lamp. Ele está acendendo a lâmpada. And you could be in the darkest place of your life. E você pode estar no momento mais escuro da sua vida. You could be in a place of suicide. Você pode estar num lugar de suicídio. You could be going through a terrible divorce. Você pode estar passando por um divórcio horrível. You could be going through brokenness financially. Você pode estar passando por uma situação crítica financeiramente. Going through a terrible disease. Talvez uma doença horrível. And everything feels dark around you. E tudo parece escuro ao seu redor. But the Savior is looking for you. Mas o Salvador está procurando você. Está te As procurando. passionately as a woman was searching for this coin. Tão intenso como essa mulher estava buscando essa moeda. And Jesus again, E Jesus, novamente, when she finds it, quando ela encontra, she rejoices. ela se alegra, Just her and the coin. segurando sua moeda. Then she calls her friends. Então ela chama seus amigos. Rejoice with me, Se alegrem comigo, for I found my coin. pois eu encontrei minha moeda. And Jesus says, E Jesus the diz, experience of this coin a experiência dessa moeda is the same as a sinner who is repenting. é a mesma de um pecador que se arrepende. So what did the coin do? E o que a moeda faz? It just stayed lost. Ela simplesmente permanece perdida. When you think about our testimony, Quando você percebe, nota no nosso testemunho, our contribution to the story nossa contribuição para a história is just like the coin. é quase igual, praticamente igual à moeda. All we did was get lost, Tudo que fizemos foi se perder. and Jesus did all the finding. E Jesus fez toda a busca. Can you say amen? Amém? Now, next slide. Agora, próximo. So we go to the third part. Vamos para a terceira parte agora. We know the story. Nós conhecemos essa história. The son runs away. O filho, ele sai de casa. He says, I want my inheritance while you're alive. Ele diz, eu quero a minha herança enquanto o Senhor está vivo. And he wastes it. E ele desperdiça tudo. He knew the father's love. Ele conhecia o amor do pai. He knew the father's house. Ele conhecia a casa do pai. And he still left. E mesmo assim ele se foi. Saiu. Now, while he's away Mas enquanto ele estava fora, in a far country, num país distante, the sheep was in the wilderness. a ovelha estava no deserto, The coin was in the house. a moeda estava dentro de casa, The lost prodigal son, e o filho pródigo perdido, he was in a whole nother country. ele estava num país totalmente diferente. The distance was enormous. A distância era enorme. What's crazy E é loucura. is that a lost coin É que uma moeda perdida is closer to its searcher está mais perto daquele que a procura than the prodigal son was to his own father. do que o filho pródigo do seu próprio pai. But as he turns away from his father, Mas à medida que ele virou as costas para o pai, we see something different. nós vemos algo diferente. At least we think. Pelo menos pensamos. And the first two parts of the parable, As primeiras duas partes da parábola, they go looking. eles vão atrás, vão buscar. But in this part, Mas nessa parte, the son goes away, o filho vai embora and we don't see a father
going through the marketplace E nós não vemos o pai indo pelos mercados with a picture. com uma foto. Have you seen my son? Você viu meu filho? That's not what he did. Não é o que ele fez. But the Bible says, Mas a Bíblia diz, here on the screen, aqui na tela, Luke 15:17, Lucas 15, verso 17. it says, but when he came to himself, E diz que quando ele caiu em si, nos seus sentidos, the prodigal son said, o filho pródigo disse, how many of my father's hired servants quantos dos servos do meu pai have bread enough and to spare, têm comida suficiente de sobra? and I perish with hunger? E eu estou aqui morrendo de fome. I will arise Eu me levantarei and go to my father, e vou ao meu pai. and I will say to him, E eu vou dizer a ele, Father, Pai, I have sinned against heaven and before you. eu pequei diante do céu e de ti. Question, Pergunta, what convinced the son to come home? o que convenceu o filho a voltar para casa? Was it the father's rules? Foi as regras do pai? Was it the fear of punishment? Foi o medo de ser punido? Was it because he said, Jesus may come any day? Foi porque ele disse, Jesus pode voltar a qualquer momento, qualquer dia? Was it because of the Pope? Foi por causa do Papa? That's not what brought him home. Isso não foi o que trouxe ele de volta para casa. What brought him home O que trouxe ele de volta was how his father treated the lowest people in his house. foi a forma, a maneira como seu pai tratava as pessoas mais humildes em casa. He said, I can't even count Ele disse, eu não posso nem sequer contar how many of my father's hired servants, quantos dos servos do meu pai, they're only paid for a day. eles são pagos por dia apenas. They don't stay in the house. Eles nem moram na casa. They don't live there. Eles não vivem lá. They don't get an inheritance. Eles não recebem herança. They are not his flesh and blood. Não são carne e sangue And dele. yet, E mesmo assim, they have enough food eles têm comida suficiente. and extra. E mais ainda, extra. And I'm starving to death. E eu estou aqui morrendo de fome. He says, you know what? Ele disse, sabe o quê? I'm going to go home, Eu vou voltar para casa. but not as a son, Mas não, not as a son, não como filho, but as a hired servant. mas como um servo Because the contratado. lowest servant in the house of God Porque o servo mais humilde na casa de Deus is better provided for está melhor cuidado than the most wealthiest lost soul. do que a pessoa mais rica perdida. He said, I'm going back Ele disse, eu vou voltar because of the goodness of my father. por causa da bondade do meu pai. All the years that his father loved him, Todos esses anos que o pai o amou, all the years of how his father had treated even the servants, todos esses anos que o pai tratou e cuidou dos seus próprios servos, that's what convinced him. isso é o que o convenceu. And what you realize E o que você percebe, is the reason why he left que a razão pela qual ele is deixou, because he misunderstood the love of his father. é porque ele não compreendeu o amor do seu pai. Because his father didn't want him out there with prostitutes. Porque o pai dele não queria ele em casa com prostitutas. Because his father didn't want him out there in riotous living. Que o pai dele não queria ele lá numa vida desregrada. So he was tired of it. Então ele estava cansado disso. I'm going to go into the world. Eu vou para o mundo. I'm going to live the way I want to live. Eu vou viver do jeito que eu quero viver. But then the world humbled him. Mas aí o mundo pegou firme nele. And he realized E aí ele percebeu what he thought was abundance que o que ele percebeu que era abundância led to abandonment. o levou ao abandono. None of those people who partied with him helped him. Nenhuma daquelas pessoas que festejavam com ele o ajudou. Next slide. Próximo. Now we come to the elder brother. Agora a gente vai para o irmão mais velho. Now the first three are always found. Agora, os primeiros 3 são todos encontrados. They're always brought into the house. Todos eles são trazidos de volta para casa. But as the prodigal son begins his journey home, Mas enquanto o filho pródigo fazia sua caminhada de retorno para casa, his father meets him, o pai se encontra com ele, seu pai, receives him, o recebe
and brings him into his house. e traz ele para sua casa. There's a celebration. Tem uma festa, uma celebração. And the older brother doesn't know he's still serving in his father's fields. E o irmão mais velho nem percebe, ele ainda está trabalhando lá no campo. He's active in ministry. Ele está ativo no ministério. And the Bible says, E a Bíblia diz, Luke 15, Lucas 15, now his older son was in the field. agora o seu filho mais velho estava no campo. And as he came and drew near to the house, E enquanto ele chegou, se aproximou da casa, he heard music and dancing. ele escutou música e dança. So he called one of the servants. Então ele chamou um dos servos. And he asked what these things meant. E ele perguntou, o que essas coisas significam? And he said to him, E aí ele disse para ele, your brother has come. o seu irmão voltou. And because your father has received him E porque o seu pai o recebeu, safe and sound, seguro e salvo, your father has killed the fatted calf. o seu pai matou o novilho. But he was angry Mas ele então ficou irado. and would not go in. E ele não quis entrar. Therefore his father came out and pleaded with him. Portanto, o seu pai saiu e foi lá convencê-lo. Next slide. Próximo. Notice there's a connection Percebe que existe uma conexão aqui between these parables and John 3:16. entre essas parábolas e João 3,16. John 3:16 says, João 3,16 diz, God so loved the world Deus amou tanto o mundo that he gave his only begotten son, que deu o seu Filho unigênito, that whosoever believes in him que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have everlasting life. mas tenha vida eterna. That word perish Essa palavra, perecer, is the same word é a mesma palavra to describe something as lost. que descreve algo que está perdido. The lost sheep, A ovelha perdida, the lost coin, a moeda perdida the lost son, e o filho perdido, perishing. perecendo. Why did God give his only son? Porque Deus deu o seu único filho So that whoever believes in him para que todo aquele que nele crê should not be lost, não se perca, should not perish. não pereça. We're going to come back to this. Next Nós, slide. nós vamos voltar para isso. Let's go back to the older brother. Vamos voltar aqui para o irmão mais velho. So the Bible says he was angry. A Bíblia diz então que ele estava com raiva. He was outside of the house Ele estava do lado de fora da casa, by choice, por escolha própria, just like his brother. assim como o seu irmão. But his brother was willing to come back in. Mas o seu irmão estava disposto a voltar. But the older brother was refusing to go in. Mas o irmão mais velho estava se recusando a entrar. And he had a whole report. E ele tinha todo um relatório. Pulled out his phone, Tirou seu celular ali. brought up his chat GPT. Trouxe o seu chat GPT. Tell me all the things I've done for my father. Me fala todas as coisas que eu fiz para o meu pai. Chat GPT said, "Brrr, here it is. Chat GPT, ó, tá aqui, ó, tudo. These are all the things you've done for your father." Aqui, ó, todas as coisas que você fez pelo seu pai. And he said, "Look at this, Dad. He's scrolling. E ele falou aqui, pai, ó, passando. All these years, Todos esses anos, I've served you. eu te servi. And he says, your son Mas o seu filho wasted, go ahead, desperdiçou all of your wealth toda a sua fortuna in crazy living, em uma vida louca. and you receive him back." E você o recebe de volta. Notice, he's not resisting sin. Percebe? Ele não está resistindo ao pecado. He's resisting grace. Ele está resistindo à graça. He's not angry at sin. Ele não está com raiva do pecado. He's angry at mercy. Ele está com raiva da misericórdia. Next slide. Próximo. This brother becomes a prophetic example in the last days. Esse irmão, ele se torna um exemplo profético para os últimos dias. In the original language, No idioma original, the word for his word angry a palavra aqui para ira is the same root word to describe the wrath of God. é a mesma raiz da palavra que descreve a ira de Deus. In Revelation 6, No Apocalipse 6, the wrath of the Lamb
a ira do Cordeiro, when the sixth seal is broken. quando o sexto selo se In quebra. Revelation 14, in the third angel's message, No Apocalipse 14, da mensagem dos três anjos, all those who worship the beast and his image todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, and receive his mark in his forehead and in his hand, e recebe a sua marca na testa ou na mão the direita, same shall drink of the wine o mesmo beberá do vinho of the wrath of God. da ira de Deus. Same word. Mesma palavra. Revelation 16. Apocalipse 16. The wrath of God is poured out A ira de Deus é derramada in the 7 last plagues. nas 7 últimas pragas. And the elder brother's anger E a ira do irmão mais velho and God's wrath e a ira de Deus share the same root, compartilham a mesma raiz, but are not angry about the same thing. mas não estão irados sobre a mesma coisa, a respeito da mesma coisa. Notice what it says here in Revelation 9. Percebe o que dizem em Apocalipse 9? This is in the 6th trumpet, the 5th trumpet. Isso está na quinta trombeta. The Bible says, A Bíblia diz: and the rest of the men which were not killed by these plagues, e o resto dos homens que não foram mortos pelas pragas, yet repented not of the works of their hands, ainda assim não se arrependeram das obras de suas mãos, neither repented they of their murders, nem se arrependeram dos seus assassinatos, nor of their sorceries, das suas bruxarias, nor of their fornication, ou sua fornicação, nor of their thefts. ou dos seus roubos. Now let's go to the 7 last plagues. Vamos agora para as últimas 7 pragas. Revelation 16. Apocalipse 16. It says, and the men were scorched with great heat, E os homens foram queimados com grande calor, and blasphemed the name of God, e blasfemaram o nome de Deus. and they repented not E eles não se arrependeram to give him glory. para dar glória a Ele. Next slide. Próximo. When I was in high school, Quando eu estava no I had a segundo teacher grau, named Mrs. Ferguson. eu tinha uma professora, Mrs. Ferguson. senhora Ferguson. All of us as seniors in high school, we had a crush on her. Lá no ensino médio, todos nós que já éramos no terceirão, nós tínhamos uma quedinha por ela. And I said, okay, when I graduate Então eu dizia, quando eu me formar, and I go to law school, quando eu for para fazer direito, I'll come back riding on a white horse, eu vou voltar num cavalo branco and I'll come and get Mrs. Ferguson, e eu vou chegar para a senhora Ferguson and I'll marry her. e vou casar com ela. So I was in her class. Então, na classe dela, Before the class would start, antes da classe começar, Mrs. Ferguson had a rule. a senhora Ferguson ela tinha uma regra. She didn't want people standing outside the classroom on the wall. Ela não queria ninguém de pé perto da classe, do lado de fora, Now I thought, I'm a senior. ou perto do muro. Eu pensei, eu sou já formando, I have an A in her class. eu tiro 10 na classe dela. No big deal. Não é problema. So like the guy in this picture, Assim como o rapaz nessa foto, I would just hang on the wall. eu estava lá encostado no muro, Say hello to my friends, dizendo ali, cumprimentando meus amigos, joke around, fazendo piadinhas. and then go inside. E então, eles As entraram, the bell sounded. quando tocou o sino. So this one day, Então, nesse dia particular, I went inside, eu entrei and I was walking to my desk, e eu estava indo para minha cadeira, and I was about to sit down. e eu estava a ponto de sentar. And Mrs. Ferguson said, Sebastian, can you please stand? E aí a senhora Ferguson disse, Sebastian, você pode ficar de pé? And I stood up like she was about to give me an Oscar. E eu me levantei como se eu fosse receber um Oscar. So I'm going to receive an award. Eu vou receber um prêmio. She said, can you look at the rules on the wall? Ela falou para mim, você pode olhar as regras na parede? I said, oh, this is not going the direction I thought. Aí eu pensei, isso não está indo para o caminho que eu queria, que eu pensava. She said, can you read rule number 3? Você pode ler a regra número 3? Do not stand on the wall outside of the classroom. Não fique em cima do muro do lado de fora da classe. She said, is there anything you don't understand about that rule? Tem alguma coisa sobre essa regra que você não entende? I said, no, ma'am, there's nothing I don't understand. Eu disse, não senhora, não tem nada que eu não compreenda. Then can you please explain to the class why you were outside on the wall? Você pode então explicar para a classe por que você estava do lado de fora, no muro? Now, I was embarrassed, Eu fui ali, eu estava envergonhado, but I kind of loved her more, right? mas parece que eu amei ela ainda mais.
And so she said, do I have to call your father? E ela disse, então, será que eu tenho que ligar para o seu pai? That's when all the joking was gone. Aí que quando toda a piada acabou. If my dad got a call at work, Se meu pai recebesse uma ligação no your trabalho, son, olha, seu filho, who is 17 years old, que tem 17 anos, doesn't know how not to stand on the wall. não sabe como não estar ali no muro. That's not going to go well. Isso não vai bem. No woman is worth that. Nenhuma mulher vale isso. So love wasn't that great to me. Então, amor não era tanto para mim. So I said, thank you, Miss Ferguson. Eu disse, obrigado, senhora. And I sat down, E aí eu me sentei. and the lesson to me was very clear. E a lição para mim foi muito clara. There's some people you don't want to get angry. Tem algumas pessoas que você não quer deixar irritados, irados. Amen? Amém? Some of you, it's your mom. Talvez alguns de vocês seja sua mãe. Some of you, it's your dad, Talvez o seu pai, alguns de vocês. or your grandparents, Ou seus avós. or your wife. Ou sua esposa. But the Bible says Mas a Bíblia diz, the wrath of God. a ira de Deus. Now, there's one person Tem uma pessoa I don't want to see their anger. que eu não quero ver com raiva. It is the wrath of God. É a ira de Deus. But the wrath of God was never designed for his children. Mas a ira de Deus nunca foi intencionada para ser diante dos seus filhos. It was designed for sin and Satan. Foi destinada para Satanás e para o pecado. But if we align ourselves Mas se nós estivermos ali alinhados with sin com o pecado and Satan, e Satanás, we receive his wrath. nós receberemos a sua ira. Next slide. Próximo. Notice in the first angel's message, Note aqui que na primeira mensagem angélica it is not a threat, não é uma ameaça, it is an invitation. é um convite. Fear God Temer a Deus and give glory to him. e dar-lhe glória. In Luke 15, Lucas capítulo 15, the prodigal son, filho pródigo. he says, I will arise and go. Ele disse, eu me levantarei e irei. He's going to return. Ele vai voltar. And why did he return? E por que ele voltou? Because of the goodness of his father. Por causa da bondade do seu pai. So when he repented, Quando ele está se arrependendo, it had nothing to do with himself. não tem absolutamente nada a ver com ele mesmo. Had everything to do with the character of his father. Tem tudo a ver com o caráter do seu pai. So in our message, Na mensagem, na nossa mensagem, the three angels' messages, as mensagens angélicas, os 3 anjos, it is a proposal, é uma proposta, a clarification um esclarecimento to the world para o mundo on the goodness of God. sobre a bondade de Deus. Can you say amen? Amém? Next slide. We're almost done. Próximo, já estamos quase terminando. Next slide. Próximo. Próximo slide. So now, when the father runs, Agora, que o pai corre, quando o pai corre, some scholars believe alguns acadêmicos acreditam that for the father to run, que para o pai correr, he'd have to pull up his garments. ele tem que levantar a sua túnica. And this was a point of shame. E esse era um aspecto de vergonha. So the father was so excited to see his son E o pai estava tão feliz em ver o seu filho, that he was willing to bear shame, que ele estava disposto a passar vergonha. not to meet him when he got home. É, Not to meet him when he got home, não para encontrar com ele quando ele chegasse em casa, but while he was a great way off. mas ainda quando ele estava distante. He was already rejoicing. Ele já estava se alegrando. And through this shame that the father bore, Através dessa vergonha que o pai suportou, he was taking away the shame of his son. ele estava tirando a vergonha do filho. And his son said, Father, E o filho disse, pai, I've sinned, eu pequei. and I'm no longer worthy Eu não sou mais digno to be called your son. de ser chamado seu filho. Make me a slave. Me faça como um servo. And the father didn't even let him finish his speech. O pai nem sequer deixou ele terminar a sua fala.
The father didn't run because of his speech. O pai, ele não correu por causa da sua fala. The father didn't run because he said sorry. O pai não correu porque ele disse perdão. The father saw him O pai o avistou before he saw the father. antes dele ver o pai. Are you following? Você está seguindo, acompanhando? So he sees his son Ele vê o seu filho and he runs. e ele corre. And when he comes, E quando ele vem, I ran, eu corri, I saw you eu te vi before you even made it home. antes mesmo de você chegar em casa. You were nearing home. Você estava se aproximando de casa. You were closer to home than you were before. Você estava mais próximo de casa do que antes. But the moment you decide to get up and go back, Mas no momento que você decidiu se levantar e voltar, God doesn't wait. Deus, ele não espera. God doesn't check his watch. Deus, ele não fica olhando o relógio. He runs to meet you. Ele corre para te encontrar. Next slide. Próximo. But now the second time, Mas da segunda vez, he runs to his other son ele corre para o seu outro filho, who won't come in. que não quer entrar. And when he comes to him, E quando ele se aproxima dele, in his shame, em sua vergonha, he is still patient with his older son. ele ainda é paciente com o seu filho mais velho. To a son who does not share his love or his anger. Para um filho, o filho mais velho que não compartilha com ele a sua ira ou a sua vergonha. Next slide. Próximo. Next slide. Próximo. I want you guys to listen to this quote. Eu quero que vocês escutem bem essa citação. It says, Lucifer in heaven Diz que Satanás, Lúcifer no céu, had sinned in the light of God's glory. pecou diante da glória de Deus. To him as to no other created being A ele, como para nenhuma outra criatura criada, was given a revelation of God's love. foi dada uma revelação do amor de Deus. This choice was final. Essa escolha que ele fez foi decisiva. There was no more that God could do to save him. Não havia nada mais que Deus podia fazer para salvá-lo. But man was deceived. Mas o ser humano foi enganado. For him there was hope Para ele, teria ainda esperança and a knowledge of God's love. no conhecimento do amor de Deus. This is the difference. Essa é a diferença. Why is it that Satan cannot be saved? Por que Satanás não pode ser salvo? Because there is no more of the love of God that he could show. Porque não tem mais nada sobre o amor de Deus que possa revelar a ele. Because Lucifer had already seen the love that was shown to us on the cross. Porque Lúcifer foi revelado a ele o amor de Deus que foi revelado a nós na cruz. And he still refused E to come inside. ele ainda se recusou a entrar. The elder brother's refusal is Satan in a smaller example. O irmão mais velho ali se recusando a entrar é meio que uma versão de Satanás, de Lúcifer. Next slide. Próximo, Next slide. Next slide. próximo. So I want to quickly get to my conclusion. Eu quero rapidamente chegar à conclusão. So when the father calls the fatted calf Quando o pai ele manda matar ali o novilho and he throws this huge banquet, e ele traz esse banquete gigante, music, dancing, música, dança, the robe already on the son's shoulders, as vestes já no seu filho, the ring on his finger, o anel no seu dedo and the shoes on his feet. e as sandálias nos seus pés. Only reserved for the most special occasions, Somente reservado para as situações mais especiais, to confirm his identity. para confirmar a sua identidade. Not as a slave, Não como um escravo, but as a son. mas como filho. And the book of Revelation says, No livro de Apocalipse diz: Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. Bem-aventurado aqueles que são chamados
a ceia do Cordeiro, as ceias das bodas do Cordeiro. We're not just there to celebrate that we made it to heaven. Nós não estamos lá para simplesmente celebrar que nós chegamos ao céu. We're also there to celebrate others who have come back. Nós também estaremos lá para celebrar que outros regressaram. You see, if you've ever won a soul to Christ, Veja, se você em algum dia trouxe uma alma, ganhou uma alma para Cristo, then you understand this joy. você entende então essa alegria. To get to heaven Chegar no céu and someone runs over to you e alguém chega para você, and they say, you have no idea. você não faz ideia. Your visit, Suas visitas, your friendship, sua amizade, your example at work seu exemplo no trabalho is the reason why I'm here. é a razão pela qual eu estou aqui hoje. And can you imagine Você pode imaginar if that person se essa pessoa was your enemy? era o seu inimigo. Would you rejoice? Você se alegraria? That's the elder brother. Esse é o caso do irmão mais velho. Angry Com raiva at the mercy of God. por causa da misericórdia de Deus. Next slide. Próximo slide. The story in this parable A história nessa parábola, doesn't have an ending. ela está em aberto, ela não tem um fim. It is left for the reader to decide. Ela está deixando o leitor decidir. How will you respond? Como você vai responder? We don't know what the older brother decided. Nós não sabemos o que o irmão mais velho decidiu, What we do know mas nós sabemos sim is that the father was pleading with him. que o pai estava lutando com ele ali. That's how the story ended. Essa é a forma como a história termina. So this morning, Então, nesta manhã, the question for you, pergunta para você: are you a sheep você é uma ovelha who have drifted away from Jesus? que se afastou de Jesus? Are you a coin Você é uma moeda that says, Lord, I don't even know that I'm lost. que pode dizer: Senhor, eu nem sequer sei que eu estou perdido. I'm not even trying to seek you. Eu nem estou tentando te procurar. Are you a prodigal son Você é um filho pródigo who you knew the father, que você conhecia o pai. you knew the goodness of God, Você sabia da bondade de but the Deus. love of God was misrepresented in your mind. Mas o amor de Deus foi mal interpretado na sua vida. You thought you had to be perfect. Você pensou que você tinha que ser perfeito. You thought that he was exacting, Você achou que ele era exigente, constantly holding you to perfection. constantemente te exigindo perfeição. And you got tired of it. E você se cansou disso. So you decided, I'm done with religion, I'm done with Christianity. E você decidiu: para mim, religião, cristianismo já chega. Or maybe, Ou talvez, like the older brother, como o irmão mais velho, you've been serving the Lord. você tem servido a Deus. And maybe you're serving right now. Talvez você está servindo nesse momento. And you see God blessing E você vê as bênçãos de Deus, Deus abençoando. those who you feel are not as righteous as you. Aqueles que você percebe ou tem a sensação de que não são mais justos que você. You see God blessing and receiving those who are not living up to all the light that God has shown you. Você vê Deus abençoando as pessoas que não vivem a luz que você tem. And you have a quiet resentment in your heart. E você tem ali uma amargura no seu coração. God, why do you bless them? Senhor, por que você está abençoando eles? And for years, Por anos I've served you. eu te servi. I've been faithful. Eu tenho sido fiel. But it seems as if their plans prosper more than your own. Mas parece que os planos deles prosperam mais do que os seus. Then you understand the older brother. Então você compreende o irmão mais velho. But what brings us home Mas o que nos traz de volta a casa, para casa, is the goodness of God. é a bondade de Deus.
I want to end with this story. Gostaria de concluir com essa história. Just recently, Recentemente, I started studying the Bible with my sister-in-law. eu comecei a estudar a Bíblia com a minha cunhada. And what was interesting is in December last year, E interessante que no ano passado, em dezembro, I was preaching in South Africa. eu estava pregando na África do Sul And several young people there wanted me to baptize them. e muitos jovens lá queriam que eu os batizasse. And so I had to call my pastor to get a letter from the conference, Eu tive que ligar para o meu pastor, pegar uma carta da associação letting him know I was in good standing and all of those things. para dizer que eu estava em boas condições e todas aquelas coisas que você sabe. And while I was there, E enquanto eu estava lá, and I was on the phone with my pastor, e eu estava no telefone com o meu pastor, he said, Elder Sebastian, falou: Irmão Sebastian, there's something I need to talk to you about. tem algo que eu preciso te falar. He said, your sister-in-law, Sua cunhada, I just met with her. eu acabei de encontrar com ela. She was coming to church. Ela estava vindo para a igreja. She filled out a card, Ela preencheu um cartão, formulário. and she said she was ready to come home. E ela disse que está pronta para voltar para casa. And he said, she told me E ele disse, ela me falou that she wanted you to baptize her. que ela queria que você a batizasse. That's what she told the pastor. Isso é o que ela falou para o pastor. When I first talked to my sister-in-law on the phone about it, Quando eu falei isso com a minha cunhada no telefone, and she said the amount of love that she received e ela disse que a quantidade de amor que ela recebeu from our church, da igreja, from my children, dos meus filhos, from my wife, her sister, da minha irmã, da minha esposa, perdão, sua irmã, it was overwhelming to her. foi demais para ela. She thought she didn't deserve a community of people that loved her that way. Ela pensava que ela não merecia uma comunidade de pessoas que a amavam tanto assim, But it made her feel like she was home, mas fez ela se sentir em casa, like she belonged. como que ela pertencia. It was not fear. Não foi medo, It was not prophecy. não foi profecia, And I can teach prophecy. e eu posso ensinar profecia. It was not doctrines. Não foi doutrinas, It was the love of God. foi o amor de Deus. And just like that, E assim, de repente, what years of talking could not change, o que anos de conversa não podem mudar, just a few weeks of experiencing the love of God, simplesmente algumas semanas experimentando o amor de Deus, that my sister-in-law said, e a minha cunhada disse, Lord, I'm coming home. Senhor, eu vou voltar para casa. Do you want to come home? Você quer ir para casa? If your desire to say, Father, Se esse é o seu desejo e você quer dizer, Pai, I see your goodness. eu vejo a sua bondade, I've experienced your love. eu experimentei o seu amor, I'm coming home. eu vou voltar para casa. I want you to raise your hand. Eu quero que você levante suas mãos. Say, Lord, I've experienced your love. Senhor, eu tenho experimentado o seu amor, I'm coming home. eu vou para casa. You can put your hands down. Pode abaixar as mãos. There's someone that says, Lord, use me to help someone else come home. Talvez tenha alguém aqui que quer dizer, Senhor, me use para trazer alguém para casa. Use me Me use to reveal the goodness of our Father. para revelar a bondade do nosso Pai. If that's your desire, I want to invite you to stand. Se esse é o seu desejo, eu quero te convidar para se levantar. You say, Lord, I want you to use me E você está dizendo, Senhor, eu quero que você me use to reveal the goodness of the Father, para revelar a bondade do Pai, to find the lost sheep, para encontrar a ovelha perdida, to find the lost coin, para encontrar a moeda perdida, to bring home the prodigal son, para trazer de volta para casa o filho pródigo and to plead with the older brother in the house. e para suplicar ali com o irmão mais velho que está em casa. But I have one more invitation. Mas eu tenho mais um convite. We're going to have a baptism today. Nós vamos ter um batismo hoje.
Praise God. Louvado seja Deus. Some people are coming home today. Algumas pessoas estão indo para casa hoje. The shepherd is going to be rejoicing. O pastor vai estar se alegrando. And I'm wondering E eu estou aqui pensando, if there's someone here se existe alguém aqui that says, Lord, que quer dizer, Senhor, I've drifted away like the sheep. eu me afastei como a ovelha, I'm ready to come home. eu quero voltar para casa. I want to be baptized. Eu quero ser batizado. I want to give my life to Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. I want you to come. Eu quero que você venha até aqui, à frente. Anyone here Alguém aqui that says, Lord, que pode dizer, Senhor, que quer I've dizer, drifted away, eu me afastei, but Lord, I'm coming home. mas Senhor, eu vou para casa. Quero I want to voltar. give my life to Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Come. Vem. Maybe there's someone here today Talvez tenha alguém aqui hoje that says, I've wandered from God, que pode dizer, eu me afastei de Deus, like the prodigal son, como o filho pródigo. but Lord, I'm coming home. Mas Senhor, eu quero ir para casa. Come. Venha. Praise the Lord. Louvado seja Deus. Can you say amen? Amém? All of heaven rejoices over one. Todo o céu se alegra por um. Praise God. Louvado seja Deus. You know how she got to this stage? Sabe por quê? Como que ela chegou até aqui? The shepherd found her, O pastor a encontrou. put her on his shoulders, Colocou nos seus ombros and he brought her home. e trouxe para casa. Is there another Tem mais alguém that says, Lord, I want to study to get baptized. I want to give my life to Jesus. Mais alguém que quer dizer, Senhor, eu quero estudar para eu ser batizado, para eu entregar a minha vida a Jesus. I want to say, Lord, I'm coming home. Quer dizer, Senhor, Come. eu vou para casa, eu quero ir para casa, então vem aqui até a frente. Don't be shy. Come. Não tenha Hey, vergonha, sunshine. venha. Vem. That's my daughter. Essa é a minha filha. Amen. Amém? You say, Lord, I want to give my life to Jesus. I want to be baptized. Alguém que quer dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser batizado. Come. Don't be Venha. shy. Não tenha If you're vergonha. not coming, I need you to pray, Se você não vai vir, eu preciso que você ore. because people are struggling to come. Porque as pessoas estão agora relutando para vir. Sometimes they feel embarrassed. Às vezes eles sentem vergonha. It's a lot of people here. Tem muitas pessoas aqui. But when they see our joy, our excitement, and our prayerful spirit, Mas quando ver a nossa felicidade, nossa alegria, nosso espírito de oração, they don't have to resist. eles não precisam resistir. Anyone else? Alguém mais? Lord, I'm coming home. Senhor, eu quero ir para casa. Come. Venha. Praise God. Louvado seja Deus. Anyone else? Alguém mais? Is there one more? Uma pessoa, alguém mais? If you're wrestling, do not resist His grace. Se você está relutando aí, não resista à sua graça. Come. Venha. Jesus is happy to receive you. Jesus, ele está feliz em te receber. He loves you. Ele te ama. All you have to do Tudo que você tem que fazer is surrender to the loving arms of God. é se entregar para os braços amorosos de Deus. He will bring you home. Ele vai te trazer para casa. Anyone else before we pray? Alguém mais antes de orarmos? If you're nervous, Se you você, can come see me afterwards. se você está um pouco nervoso, você pode vir falar comigo depois. Maybe you're not ready fully to make the decision, but you want to study. Talvez você não está preparado para tomar a decisão agora, mas você quer estudar. Come. Venha. You say, maybe I'm considering, Você pode pensar, talvez eu estou considerando, but I'm fine with studying. mas eu estou disposto a estudar. Venha. To study the Word of God with someone to help me to make my decision. Estudar a palavra de Deus com alguém para me ajudar a tomar essa decisão. Amen. Amém. Anyone else before we pray? Alguém mais antes de orarmos? If all of heaven rejoices over one, Se todo o céu se alegra por causa de um,
how much joy is there now? quanto mais alegria tem agora. And Jesus has big enough shoulders E Jesus, ele nos coloca nos seus braços, seus ombros, to carry the world. e ele carrega o mundo inteiro. He can bring all of us home. Ele pode nos levar a todos para casa. Amen? Amém? All right, those of you who have come, Vocês que vieram, kneel with me as we pray. podem se ajoelhar comigo enquanto oramos. Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we've raised our hands because we've seen the love of God. nós levantamos nossas mãos porque vemos o amor de Deus. Because we are thankful for the Good Shepherd. Porque estamos agradecidos pelo bom pastor. We are standing to our feet because we want to be a vessel to reveal the love of Jesus. Estamos de pé porque queremos ser um vaso para brilhar por Ti também. And now, Lord, these souls are here at the altar E agora, Senhor, essas almas estão aqui diante do altar, who are saying, I've wandered far away from God, que dizem, Pai, eu me afastei e agora do Pai, but Lord, I'm coming home. mas Senhor, eu estou indo para casa. Lord, we are so thankful. Pai, estamos tão agradecidos. Receive these souls into your care. Receba essas almas ao seu cuidado. Like the good shepherd you are, Como bom pastor que o Senhor é, heal their wounds. cure as suas feridas. Put them in the bosom of your love Coloque no seu amor, no seu and carry conchego them on your shoulders. e carregue o Senhor nos seus ombros. Rejoice with them Se alegre com elas and bring them home. e as traga de volta para casa. Seal this decision. Cele esta decisão. Be with those who may participate in our baptism today Esteja com aqueles que participarão do batismo hoje and guide them until eternity. e guia-os até a eternidade. This is our prayer, Essa é a nossa oração and we offer this prayer from our hearts e oferecemos esta oração do fundo do coração, in the name of Jesus. no nome de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Deus abençoe.